Olá! Hoje vamos falar sobre o imposto sobre importação, que é previsto no inciso 1 do artigo 153 da Constituição Federal de 88. Os impostos federais são de competência da União. Portanto, são eles: o imposto de importação, de exportação, sobre produtos industrializados, sobre operações financeiras, o imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física, imposto sobre a propriedade territorial rural. E temos uma observação aqui para fazer. Existe no inciso 7 a competência do imposto sobre grandes fortunas. Contudo, não há nenhuma lei que o defina. Mas o que vamos falar hoje é o imposto de importação. O seu conceito incide diretamente sobre mercadorias estrangeiras que entram no país, sejam elas compradas pela internet ou em viagem ou de importação, enfim. Quem arca com esse imposto sempre é o importador. Ele é calculado de acordo com o que está previsto no acordo sobre a implementação, com taxas variáveis, com função meramente regulatória. As características do imposto de importação. Primeiramente, ele tem a característica de homologação. Em regra, o lançamento é feito por homologação, ou seja, quando o contribuinte realiza o lançamento e o fisco apenas analisa e homologa. Mas é claro, há uma exceção. Essa exceção permite que seja por declaração, sendo esta a possibilidade de quando o contribuinte leva as informações ao fisco e este realiza o lançamento. Outra característica importante, ele é extrafiscal, ou seja, sua função não é somente arrecadatória, como já dito, tem a função de controle econômico. Devido a isso, há uma exceção à legalidade apenas para oscilação, para mais ou para menos, da alíquota, a fim de exercer sua função de controle econômico, via decreto, passando a valer somente na próxima vigência, ou seja, no ano seguinte. Não há como o imposto ser definido, estipulado e ser passado a ser cobrado no mesmo ano. Vamos então aos aspectos do imposto de importação. São eles: material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Primeiramente, o aspecto material, o que define o fato gerador desse imposto. Bem, esse tributo tem como fato gerador a importação de produtos estrangeiros para o território nacional, território brasileiro. Ou seja, produtos que não são nossos. Entretanto, vale dizer que a corrente majoritária da doutrina entende como produtos importados aqueles que são produzidos no exterior e importados para o Brasil. Contudo, as jurisprudências do nosso judiciário entendem de uma forma um pouco mais abrangente, ou seja, eles classificam como importação também os produtos que são fabricados no Brasil, exportados e então são trazidos de volta. Ou seja, no momento que o produto retorna ao país, ainda que tenha sido produzido aqui, incide o imposto de importação sobre ele. Um exemplo: há uma produção de algodão no estado do Mato Grosso com finalidade têxtil. Este, após ser colhido, foi exportado para o México, para que se fossem produzidas as peças de roupas com este algodão. Após isso, as roupas vieram novamente para o Brasil. Neste exemplo, podemos ver que a mercadoria tem o Brasil como destinatário final. Apesar de ter sido fabricado a matéria-prima aqui, ela foi exportada. Portanto, quando ela voltou, ela foi acometida com um imposto de importação. Existem algumas exceções para para a incidência desse imposto, que é no caso de consignação. Um exemplo é um cidadão, ele conseguindo um carro para ser vendido no exterior em certo prazo. Caso não consiga ser realizada a venda, este carro retorna e não incide o imposto sobre ela.
Outro exemplo é mercadoria com defeito, né, das exceções, em caso também de guerra ou calamidade, quando o país que foi exportado tal item esteja em guerra ou sofrendo com calamidade, como tsunami, terremoto, e o item tem que voltar, nessa volta não incide também o imposto de importação. É, no caso de modificação sistemática, que quando por algum tipo de mudança de legislação, a mercadoria não pode ser recebida no país destinatário e ela tem que retornar ao Brasil, neste caso também não incide o imposto de importação. Fator alheio à vontade, que é de força maior, e de forma esporádica, como por exemplo em exposições culturais, artísticas, onde vêm determinados itens para cá, para o nosso país, mas não a fim de ficar, apenas de exposição, tem um determinado tempo. Nesse caso, também não incide o imposto de importação. Quanto ao aspecto espacial, a doutrina considera que é o território nacional, o território aduaneiro. No aspecto temporal, temos um, a mesma definição do aspecto espacial, contudo com uma especificação maior, ou seja, ela se dá através do despacho aduaneiro, a entrada jurídica no país, não somente a física. Ou seja, não basta a mercadoria chegar, ela tem que ter chegado de forma legal, de forma jurídica, tem que ter tido o despacho. No aspecto pessoal, temos uma divisão entre dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é a união. Já o sujeito passivo se divide em duas classes. A primeira, do contribuinte, temos o importador, o comprador, que é a pessoa que fez a mercadoria entrar em território nacional, ou seja, ele importou aquela mercadoria. Temos o arrematante, que são aquelas pessoas que adquirem as mercadorias por leilões de, por exemplo, alguma carga que foi importada de forma ilegal, foi apreendida e o governo, a União, acaba realizando leilões, né? O arrematante, que é a pessoa que arremata esse item, ela tem que arcar também com o imposto de importação, que vai incidir sobre ela. E temos o destinatário postal, que é quando temos algum presente ou mesmo uma carta que recebemos do exterior, e aí incide esse imposto de importação sobre esta pessoa, que ela vai ter que arcar com as dívidas, com o tributo, no caso. Temos no sujeito passivo também o responsável tributário, que são o transportador e o depositário. Ou seja, a empresa que realiza o transporte, ela tem tem que arcar com o tributo, e da mesma forma a pessoa que detém esse item no seu depósito e acaba passando ela. Ah, se você passou a mercadoria antes mesmo da baixa judicial, ou seja, do aspecto temporal que já falamos, que tem que ter entrada jurídica e não apenas física, esse depositário terá que arcar com o tributo. O aspecto quantitativo, que é o último, tem por finalidade definir o quanto será cobrado pelo tributo, se dividindo em duas partes, na alíquota e na base de cálculo. Quanto à alíquota, ela se dá em duas espécies, específica e ad valorem. A específica é aquela que define um valor e o deixa lá definido, estipulado. Já a ad valorem é um percentual sobre o valor, ou seja, se tem um valor de 100, se incidir 5%, é vai ser R$ 5. Mas se for o valor, por exemplo, de R$ 1.000 na nota fiscal, vai ser de R$ 50, porque o 5% ele não muda. Quanto à base de cálculo, pode se dar em três. A unidade específica, que
assim como na anterior, na, na alíquota específica, ela se dá de um modo específico. Entretanto, a base pode ser por tonelada, por metro cúbico, por metro quadrado, enfim, engloba mais a questão do método de cálculo. Temos o preço normal, que é e conforme o ad valorem, que incide o percentual sobre o valor da nota fiscal do item, e temos o preço da arrematação, que é de certa forma bem semelhante. Entretanto, a base de cálculo é em cima do valor do item arrematado no leilão. Portanto, temos isso. No mais, agradecemos a oportunidade do trabalho proposto a nós.